Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para a Rita de Cássia Rodrigues. Ela compartilhou aqui. Bom dia, às vezes não comento, mas sou grata a cada dia do estudo. Até amanhã. Então ela acompanha todos os dias, né, mas não é todo dia que ela escreve uma mensagem aqui no YouTube. Gratidão pela mensagem, por você acompanhar todos os dias, tá bom? Um forte abraço para você, Rita. E também vou mandar um forte abraço aqui para Janice Mendes March. Acho que o YouTube cortou o restante do sobrenome aqui, tá March, né? Deve ser Machado, tá bom? Janice Mendes Machado. Ela escreveu aqui, ó. Bom dia, irmão Vanderlei. Gratidão imensa pelo espírito maravilhoso das suas aulas. Até amanhã sempre, com afinco e constância. Gostei do final aqui, né? Até amanhã sempre, ou seja, todo dia ela está aqui com a gente com afinco, né? Gostei da ênfase aqui. Um forte abraço aí para você, Janice. Gratidão pela sua mensagem também e por acompanhar todos os dias aqui o canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre a purificação que Jesus Cristo fez no templo, né? Expulsando ali, vocês conhecem a história, ele está purificando o templo, expulsando os cambistas, expulsando ali aquelas pessoas que estavam vendendo coisas na porta do templo, né? Animais, para o sacrifício, mesmo que fosse para o sacrifício, ele estava fazendo a casa de Deus de comércio. Então é essa a mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Eu já estou falando o teor da mensagem porque eu quero compartilhar que essa mensagem aqui, ela é uma profecia de algo que aconteceria. Foi profetizado no Velho Testamento, lá em Malaquias capítulo 3, tá bom? Uma interpretação que eu tô dando e vou compartilhar com vocês, tá bom? E aí vocês vê se faz sentido ou não, tá bom? Mas é uma interpretação minha aqui. Em Malaquias capítulo 3, a partir ali do versículo 1 também, mas do 2 ao 4 ali, a gente consegue ver. Eu gostaria de eu estar lendo essa mensagem em Malaquias e que vocês pudessem visualizar a história de Jesus limpando, purificando o templo, tá bom? Aliás, né, muitas vezes a gente idealiza Jesus Cristo ali sempre como essa é uma mensagem muito chocante, né, no sentido de que Jesus Cristo ele pega e expulsa os animais ali da frente do templo, os cambistas, tudo, né? Ele pega um negócio como se fosse um chicote, né? E faz barulho, expulsa todo mundo, derruba as mesas ali, as moedas vai para todo lado, as pessoas ficam com medo ali. Então, algumas pessoas falam, não, mas esse comportamento aqui, alguns nem gostam de explicar esse comportamento aqui. Bom, Jesus Cristo, né, não é só paz e amor, também ele é contra o pecado. E contra o pecado e contra o mal, ele não vai com flores, né? É igual falar assim, já pensou se a polícia fosse combater os bandidos com flores, né? Ia ser chumbo pro lado das polícias e os polícias dando flores ali não ia resolver nada. Então o mal se combate ali com força e é isso que Jesus Cristo fez. Tá bom? Ele combateu ali com força o pecado e o mal que estava havendo na casa do Senhor. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Aliás, quando as pessoas eram humildes, né, mesmo que elas tivessem muitos pecados e fosse humilde perante o Senhor, ele perdoava o pecado, era gentil com aquela pessoa e bondoso. Agora, quando as pessoas vinham com arrogâncias, né, aí ele pegava e ia duro nas pessoas mesmo, né? Certas frases de Jesus Cristo, por exemplo, ele chamou algumas pessoas de condutores cegos, né? Ou seja, guia cegos para outras pessoas, não deixa as pessoas entrar no céu e também vocês mesmos, né, não vão para o céu e não deixa, né, as pessoas entrar para o céu. E também outra frase que ele falou, né, coai um mosquito e engoli um camelo, né, referindo ali àquelas pessoas que eram duros na lei com o povo, mas não observava, né, o amor, ter amor pelas pessoas também. Então, quando precisava, Jesus Cristo ele era duro com essas pessoas também, principalmente a classe que era arrogante, que achava ali que já tinha todo o entendimento da lei, que já estava salvo e assim por diante, né? Ele até chamou alguns ali de raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno. Então, quando era necessário, ele ia com força mesmo, tá bom? Então, nós não podemos desenhar na nossa mente um Jesus somente que é paz e amor, né? Mas sim um Deus de justiça. Vai haver justiça na terra, tá bom? Então eu vou começar lendo aqui em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 2, tá bom? Eu gostaria muito de ter ensinado essa mensagem aqui no estudo da manhã,
às 5h20, né? Que eu teria 40 minutos para explicar melhor essas escrituras aqui, tá bom? Aqui no YouTube eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Aqui eu vou começar aqui. Diz aqui no versículo 2, né? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Bom, essa escritura Malaquias capítulo 3 é uma referência clara à segunda vinda de Jesus Cristo. Quem vai suportar esse dia, né? Mas também, eu quero que vocês imaginem esse Malaquias capítulo 3 aqui com Jesus Cristo no templo, purificando o templo, tá bom? Limpando o que estava errado ali no templo. Porque, para mim, essa escritura aqui, ela tem duplo cumprimento. É o cumprimento, sim, da segunda vinda de Jesus Cristo, mas para mim também tem um cumprimento dela no templo, quando ele expulsa ali, né, os cambistas também. Vamos lá, eu vou explicando aqui, ó. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, né? Então Jesus Cristo ele apareceria para purificar, né, como fogo do ourives, tirar o que estava errado. E o templo, né, se corrompeu ali, né, por causa do comércio que começou a haver no templo ali, tá bom? O primeiro templo, o templo de Salomão ali, não acontecia as coisas que estavam acontecendo nesse segundo templo, né, conhecido como templo de Herodes ou templo de Zorobabel. Com o tempo eles começaram a fazer comércio ali, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Então Cristo ele vem para purificar como o fogo do ourives, né? Ou seja, lavar o que está sujo ali, limpar, né? Ele diz assim, ó: assentar-se-á e refinará e purificará a prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E então o Senhor trarão oferta em sua justiça, né? Uma oferta agradável ao Senhor. Aqui quando ele fala que vai purificar os filhos de Levi, é realmente repreender, né, aqueles sacerdotes que realmente estavam deixando que a casa de Deus, né, o templo se tornasse ali um comércio, tá bom? Então ele está limpando. Para mim é uma simbolicamente o que Jesus Cristo fez no templo, tá bom? Limpando ali, simbolicamente é também o que vai acontecer na segunda vinda. Ele vai purificar a terra, tirar todo o mal que existe sobre essa terra, para que possa se tornar um local santo, tá bom? Continuando aqui, versículo 4, né? E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui quando fala como nos primeiros anos, nos dias antigos, né, é como se fosse no primeiro templo que foi construído, o templo de Salomão. Né? Ali as ofertas eram agradáveis ao Senhor, não tinha esse comércio na frente aqui. Então, para mim, também, Malaquias capítulo 3 é uma profecia, um cumprimento a gente vê quando Jesus Cristo ele faz a purificação do templo, tá bom? Vamos aqui para a purificação do templo, que fica aqui deixa eu pegar os versículos aqui. Fica em João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17, mas eu não vou ler tudo não. Vamos pegar aqui o versículo 13, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Bom, os outros três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, eles falam pelo menos de duas, né, a aparição de Jesus Cristo no templo, né? Principalmente a última ceia, né? Eles falam de Jesus Cristo na Páscoa, na última ceia, e também menciona esse evento que Jesus Cristo ele expulsa ali os cambistas também, tá bom? Mas o livro de João aqui, ele menciona as 3 vezes, tá bom? Que Jesus Cristo ele vai ao templo na época da Páscoa. Então, por isso que a gente consegue calcular aí que Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo foi cerca de 3 anos e meio aí, porque dá para contar quantas vezes ele subiu em Jerusalém, tinha o tempo das festas, então dá para fazer um cálculo por aí, né? Porque não tem assim o tempo, foi o ano 0 quando Jesus Cristo nasceu, isso veio depois, né? Foi o ano 0 quando Jesus Cristo nasceu, com 30 anos foi batizado, ele viveu 3 anos a mais ali. Não, então não tem esse calendário. Então, pelas festas judaicas que é calculado quanto tempo Cristo ele fez, esteve ali, né, a partir do batismo, tá bom? Que dá aí cerca de 3 anos e meio. Vamos continuar aqui, versículo 14, né? Ele vai para Jerusalém.
E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Então ele estava vendo ali um grande comércio, né, no templo. Pessoas que vendiam boi, ovelha, né, para o sacrifício, sim. Né, mas cambistas, por que os cambistas? Né? O cambista é o mesmo que nós conhecemos hoje, casa de câmbio, né, que troca uma moeda por outra. Né? Você vai lá, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai lá e troca, né, o seu real por dólar para você levar, ou para o país que você for ali, né, por euro, ou seja, qual for. Então, os cambistas funcionavam dessa maneira também. Dentro do templo não se aceitava a oferta do dinheiro romano, então eles tinham que trocar por outra moeda para eles fazer as ofertas, comprar ali as coisas ali também. Então tinha os cambistas também. Continuando aqui. E tendo feito um açoite de cordel, lançou todos para fora do templo, e também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aqui não é mencionado que ele bateu em alguém, né, com esse cordel que ele fez. Esse cordel foi mais para fazer barulho mesmo, né, para assustar as pessoas, para que elas tomassem um choque de realidade das coisas que estava acontecendo errado ali no templo, tá bom? Para você ter ideia, no templo ali na época de Jesus Cristo, muita gente carregava carga bem por dentro do templo ali, né, no pátio ali, passando pela frente do templo, usando como se fosse uma estrada, e é um local sagrado, não se pode fazer a casa do Senhor de comércio ou coisa assim, tá bom? Então ele fala sobre isso, né, ele derrubou as mesas, eu fico imaginando aqui as moedas rolando, os cambistas correndo atrás para pegar, outros se abaixando, né, embaixo das mesas, né, com medo ali de levar uma chicotada. O versículo continua, né, o 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai-os daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Né? A gente observa que Cristo estava em pleno domínio mental, que ele estava em pleno controle da sua natureza, tá bom? Porque quando chegou nas pombinhas ali, né, as pombinhas não é amarrada, né, fica em gaiola. Ele não pegou as gaiolas e jogou no chão, ia machucar as pombinhas, ele falou: tirai-as daqui. Então a gente vê aqui o autocontrole, né, de Jesus Cristo aqui nesse versículo, tá bom? Aqui um adendo que eu quero fazer, lá em Mateus 21, versículo 13, aqui que nós lemos no versículo 16, né, de João, falou que Cristo falou: não façais da casa do meu pai de comércio. Em Mateus tem uma parte que ele fala assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem feito e convertido em covil de ladrões, né? Então olha como Jesus Cristo foi duro, né? Não é questão de ser duro contra a pessoa, mas contra o pecado, tá bom? Então o Deus nosso, ele é Deus de justiça, ele não vai alisar o mal. Então ele tem que tratar com força ali o mal e repreender o mal. Estava acontecendo essas coisas erradas, então ele expulsa todos ali, tá bem? Então, interessante aqui, né, que não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, né? Aqui os judeus, né, esses que vendiam, eles já nem estavam indo no propósito de adorar, eles estavam toda vez ali. É por isso que Jesus Cristo usa em Mateus a palavra aqui, covil de ladrão. Covil é onde mora, né, os animais selvagens, né, em caverna. Isso é um covil ali, né, uma matilha de cão ou um covil de leão, né, que fica dentro de uma caverna. Isso é um covil, né? Aqui ele chamou, vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrões. Ou seja, eles estavam fazendo ali de morada. Eles não se afastavam do templo, mas não para adorar ao Senhor. Eles não se afastavam do templo para vender, para ganhar lucro, né? Então o Senhor condenou essa prática aqui. O versículo 17. E os seus discípulos lembraram de que está escrito, né? Então é uma escritura que está escrito lá em Salmos 69, versículo 9, né? Assim que Jesus Cristo fez isso, os discípulos lembraram dessa escritura que diz assim: o zelo da tua casa me consumiu. Então, tudo que Jesus Cristo fez foi pelo zelo à casa do Pai. Bom, ao proteger aquele local sagrado ali, então Cristo ele faz toda essa parte aqui, né, de purificar, de limpar o templo. E isso também é um simbolismo do que vai acontecer com a terra, né, na segunda vinda de Cristo. Ele vai ter que limpar, purificar a terra para a terra se tornar santa também,
tá bom? Por isso que eu falei aqui de Malaquias, né, capítulo 3 aqui, falando sobre, dando um exemplo do cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 3, tá bom? Bom, continuando aqui, né, por que que os judeus, eles não reagiram, né? Não tomaram lá o cordel da mão de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque eles estavam no erro, então eles se calaram, né? Se calaram. O máximo que eles fizeram é: quem te deu essa autoridade, né, para você fazer isso? A gente vai ver em outras partes, a gente debate um pouquinho mais sobre isso em outra ocasião, para não estender muito. Mas a gente vê que eles sabem que estão errados, né? E por isso eles não têm força para combater ali Jesus Cristo ou tirar, né, a autoridade de Cristo de fazer aquilo, tá bom? Então vamos lá, algumas perguntas que eu preparei aqui para responder. Comércio no templo, né? Não devemos fazer comércio no templo. Certa vez um irmão estava vendendo gravatas ali na frente do templo, mas não pode fazer comércio, né? Então ele tem que vender fora do terreno, que é o terreno do templo. Aí ele pode ali oferecer, né? Tá bom? Então não podemos fazer da casa do Senhor uma casa de comércio, tá bom? Outra coisa também é que nos templos a gente encontra ao lado, fora do terreno do templo, como é aqui em São Paulo, tem um terreno à parte, tem uma capela do lado, lá mais para trás, tem ali uma lojinha na qual vende produtos da igreja, tá bom? E aí a gente pode pensar, alguns podem fazer essa pergunta: ah, mas isso não é fazer da casa do Senhor um local de comércio? Não está vendendo coisas próximas do templo ali? Então é um terreno à parte. E também o propósito dessa lojinha do templo não é ganhar dinheiro, tá bom? Aliás, é fornecer os materiais que os membros precisam, porque esses materiais eles são subsidiados, tá bom? São produtos de subsídio, tá bom? O que é subsídio, né? Vou dar um exemplo para você. A gente encontra muito essa palavra quando a gente vai comprar um imóvel, né? Um apartamento. Aí fala lá: olha, o governo vai te dar de subsídio 25 mil para você comprar um apartamento, né? Então, vamos supor que o apartamento ele custa 120 mil reais, né? E aí você tem um subsídio aí de 25 mil reais. Então você vai pagar no apartamento apenas 95 mil reais. Alguns interpretam como desconto, mas subsídio não é desconto. Significa que o governo está interessado que você adquira o seu imóvel. Então ele vai pagar essa parte para você, tá bom? O subsídio ele vai tirar, você vai abater do valor ali do apartamento, então você vai pagar menos, porque ele está interessado. E os produtos da igreja, a igreja tem interesse que nós adquiramos esses produtos. Então esses produtos são subsidiados, tá bom? Mas é um subsídio muito gigantesco, tá bom? Chega ali a custar 30% do valor daquilo, tá bom? Ou seja, 70% às vezes 70, 80%, sem brincadeira nenhuma, às vezes é tirado do valor do produto para que nós possamos adquirir, né? Muitas vezes são um valor bem simbólico mesmo, né? Como liarrona, você sabe quanto custa uma xerox colorida, né? Uma liarrona, e tá ali com tudo colorido, né? Então, olha ali que a gente está pagando um valor simbólico. Para você ter uma ideia, tem uma irmã que o esposo dela, ela fornece gravatas para essa lojinha do templo, tá bom? Para vender ali para as pessoas, tá bom? E aí ele fornece. E quando a irmã chega na época assim do final do ano que ela quer presentear as pessoas com gravata, em vez dela pegar na empresa, né, do marido dela, ela vai até a lojinha lá comprar, na lojinha próxima ao templo lá, né? Na lojinha, eu falo lojinha do templo, né? Mas é a lojinha ao lado, tá bom? Não é dentro do templo ali, não é no terreno do templo, é em outro local, né? Ela vai lá comprar, por quê? Porque o preço que ela pagaria na gravata na própria loja do marido seria mais caro do que o preço que ela consegue comprar dentro da loja ali, da lojinha do templo, né? Olha que interessante isso, né? Então, o valor ele é diminuído muito. Então, assim como o governo, quando ele tem o interesse que você compre algo, ele vai fazer um subsídio para diminuir. Imagina qual é o interesse da igreja em fazer um subsídio, né? Esses produtos subsidiados, para que você adquira esses produtos. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. São coisas que vão nos ajudar ali,
tá bom? Então, é isso que eu tinha para comentar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, eu ia comentar aqui também, que eu consegui aqui, ó, ganhei o meu manual, né, do Vem e Segue do Novo Testamento, né, o Márcio, né, que é conselheiro daqui do meu bispado, ele me deu lá, tá bom? Eu ia pedir para trazer, porque muitos bispados não estão pedindo, porque a gente está estudando muito pelo aplicativo, pela internet, né? Mas se você quer ter um desse, na lojinha lá vai ter, tá bom? É um valor muito simbólico também para se pagar, porque é interesse da igreja que as pessoas que querem se edificar comprem esse material, tá bom? Então, também dá para fazer o pedido pela igreja, tá bom? Você vai lá no secretário e fala, eu quero um manual do Vem e Segue-me, tá bom? E aí, quando chegar, ele vai pegar e cobrar o valor lá de vocês, acho que é R$ 5 um, um, um manual desse, não lembro o valor, né? Mas é um valor bem simbólico pelo tamanho do livro que é, tá bom? E também, muitas vezes, quando você pede, o bispo ele acaba dando de presente ali, tá bom? Como eu pedi, né? Eu preciso comprar um manual. Eu ganhei, simplesmente assim, eu ganhei porque eles me deram, tá bom? Então, é isso que eu tinha para compartilhar. O zelo que Deus tem com a casa dele, né? No caso, o templo. Então a gente temos que enxergar esse versículo, né? Algumas pessoas descrevem Jesus Cristo expulsando ali como se fosse um ato mais selvagem, né? Expulsando ali com muita força. Mas nós devemos entender que essa expulsão é uma purificação do templo, tá bom? E que ele é duro sim contra o pecado, que o nosso Deus é justiça também, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.